Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino. Nesse vídeo, eu vou trabalhar aqui com vocês um filme um pouco antigo que se chama Eles Vivem Entre Nós. Um filme bastante interessante que tem a sua importância histórica, né? Mesmo tratando-se a princípio de uma ficção, é um filme que procura fazer críticas contra inimigos que procuram tornar a sociedade pior que os animais. Tão burros, tão idiotas, tão doutrinados, a ponto de não conseguir perceber o mal com os olhos naturais. Nesse filme, um dos personagens encontra um óculos. Esse óculos dá a essa pessoa a capacidade de enxergar o bem e o mal. Então esse filme é bastante interessante, não só por isso, mas por outros aspectos. É um filme aí de 1988. Bem, Eles Vivem Entre Nós. Eu queria dizer de início que os óculos que nós podemos usar para ver o bem e o mal chama-se Bíblia, ok? Chama-se Bíblia, certo? Sem esses óculos, o personagem do filme não consegue distinguir o bem e o mal, não consegue ver nada de real. Da mesma forma, somos nós. Nós, sem a iluminação das escrituras, não podemos perceber o que é bem e o que é mal, tá bom? Essa é a grande mensagem desse vídeo que eu trago aqui para vocês. Então, eu vou hoje contar um pouco da história, dizer a vocês a mensagem do filme, certo? E fazer alguns apontamentos, algumas reflexões que mostram que nós precisamos urgentemente usar os óculos, tá bom? Se você gostar desse conteúdo, desse vídeo, desse assunto, dessa temática, que atualmente estou usando alguns filmes, para trazer esses assuntos onde a gente pode crescer dentro dessas ideias. Bem, o nome do filme, como eu disse a vocês, chama-se Eles Vivem. Bem, presta atenção. E se eu te dissesse que o mundo que enxergamos é apenas uma ilusão, não é real? Mas como é isso, Luciano? Bem, vou te dar um exemplo. As eleições aqui no Brasil. Foi verdadeira ou não foi verdadeira? Não vou dizer explicitamente aqui, mas você já tem ideia de que realmente não foi verdadeira. Portanto, o que existe hoje é uma ilusão, ok? De ambas as partes. De ambas as partes, certo? Precisamos encontrar esses óculos para perceber toda essa manipulação. Veja só. Que por trás da televisão, da Rede Globo, né, do SBT, da Record, todos os canais de televisão como um todo, tá bom? Das propagandas, das manchetes, do jornalismo, né, que ficam exibindo horas e horas de notícias, né, que deprimem muitas vezes a sociedade, até mesmo nos discursos da esquerda religiosa. Existe hoje, inacreditavelmente, uma esquerda religiosa. Impossível, mas existe, certo? E até mesmo dentro das universidades, onde se deveria buscar o conhecimento, se busca hoje ideologias. Então, tudo isso mostra a ilusão desse mundo que nós estamos sendo mergulhados. Então, existem mensagens, né, no filme que, se você for assistir, Eles Vivem Entre Nós, essas mensagens, elas começam a manipulamente controlar a nossa cabeça de forma oculta. O pessoal chama de mensagem subliminar. Só que, de fato, mensagem subliminar não existe realmente. O que existe é mensagens espirituais.
do reino do mal, ok? Então, essas mensagens têm o poder, né? Alguns chamam de seta do diabo, certo? Tem o poder de perturbar nossa mente. Nesse filme que o pessoal chama de mensagem oculta, mensagem subliminar, temos palavras como obedeça, consuma, compre e não questione. No nosso mundo, isso é a parte do filme, tá? E agora, no nosso mundo é o quê? Ideologia de gênero, certo? Maconha. O pessoal hoje prega uma falsa religiosidade. Tipo, cadê, rapaz? Tava aqui nessa cabeça. Sobre o comer a carne de peixe, né? Tem um pessoal que não acredita que não pode comer carne bovina ou carne branca, né? Assim, mas prefere comer carne de peixe na Semana Santa. Mas depois vai fazer o quê? Cheira pó. Vai ter a esposa, vai se divorciar, vai fazer tudo o que não presta, né? Por causa dessas mensagens subliminares, seja do governo, seja da educação, ou seja desse grupo esquerdista. Assim, eu digo esquerdista, tá bom? Mas se aplica a outros grupos, como grupos islâmicos, que tem poucas influências hoje em dia, mas existem grupos maçônicos, grupos ocultistas, satanistas, né? E assim por diante, tá bom? Para vocês só não entenderem que é só sobre isso, não. Tem uma esfera muito grande, camadas muito abrangentes sobre esses assuntos, tá bom? Mas aqui só para vocês entenderem. Então essas mensagens fazem a gente ficar obediente. Mas essa obediência não é pautada no certo e no errado, mas é pautada no comportamento animal. O animal recebe uma carga, né? Recebe a sua algema, a sua forma de controle, para jamais pensar por si próprio, para jamais perceber o mundo real. Certo? Do mesmo modo, é o que acontece hoje em dia. Então, esse é o recado, essa é a mensagem de John Carpenter, ele que trouxerá na década de 80, né? No filme Eles Vivem. Um filme que, apesar de muito antigo, realmente tem essa primazia de fazer a gente acordar. Espero que você acorde com esse vídeo, do mesmo modo que eu estou acordando pouco a pouco. Bem, no filme, nós vamos acompanhar um personagem chamado John Nada, certo? Ele é um trabalhador desempregado que chega em Los Angeles em busca de uma vida melhor. E assim, esse filme nos identifica, certo? Talvez você seja um trabalhador, assim, um caso aí comum, não é? Que não tenha tanto destaque na sociedade, não um juiz, ele que fosse, mas um trabalhador. É algo que identifica todos nós. E esse trabalhador, de repente, tem a oportunidade de poder ver o mundo real. Então, tudo muda quando ele encontra um par de óculos escuros. Mas não são óculos comuns, são óculos assim místicos, não é? Que vai te dar a capacidade de ver o mundo real. Retirar as vendas dos olhos. Esse óculos que eu usava vocês é a Bíblia, conjunto de 66 livros, ok? Não é a Bíblia católica, tá bom? Nem é das Testemunhas de Jeová, nem é dos mormons. A Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, que estou me referindo. Então, ao colocá-los de nada, começa a descobrir a realidade escondida. Então, os cartazes de propaganda, que na verdade dizem obedeça, revistas que dizem não pense, outdoors que dizem consuma. Ou seja, existe uma fachada hoje muito grande para vocês, para nós, a gente não reagir contra a ditadura, de esquerda, enfim, contra a ideologia de gênero, contra o feminismo, contra o socialismo. Tudo
está sendo feito para a gente não reagir. Tudo, completamente tudo, certo? Inclusive, eu digo até a vocês que até mesmo pode haver aumento de dinheiro para a gente não reagir. Quem de nós vai reagir contra o socialismo se o próprio socialismo está aumentando dinheiro? E aí? Fica difícil essa escolha, na verdade. Então é dessa forma que acontecem as coisas. Bem, nosso dia, isso é no filme, né? Obedeça, não pense, consuma. E aqui para nós hoje é o quê? Ideologia de gênero, feminismo, casamento trisal, né? Enfim. E o mais assustador que a gente pode ver no filme é o quê? Que muitas figuras poderosas da sociedade não são humanas. São alienígenas disfarçados, controlando a Terra através da mídia, do consumismo e da manipulação cultural. Certo? Isso é o que o filme te apresenta, a história do filme, certo? Mas, e nós hoje? Nós, aqui no, se fosse aplicar aqui no Brasil, seria o quê? Bem, não são alienistas, são espíritos do mal, que incorporam indivíduos materialistas, ateus, gnósticos, céticos, relativistas. Essas pessoas humanas recebem desses espíritos, tá certo? E eles, por terem o poder da mídia, da política, da religião, do mercado e da própria criação de ideologias dentro da educação, começam a manipular a nossa vida privada e social. Então esses são os poderosos que nós devemos combatê-los. Não são alienígenas, são espíritos, né? A Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne, contra o sangue, certo? A nossa, nesse contexto da era da graça. Mas é contra os espíritos, os dominadores do ar, das potestades, né? Essa é a nossa guerra. Então, são esses espíritos que fazem essa guerra social, cultural, espiritual contra nós. Certo? O personagem chamado Jonada é um homem comum, assim como eu e você, que desperta pela graça de Deus. Veja que é algo da soberania de Deus. Por quê? Por si só, nós não temos essa capacidade, ou se tínhamos, perdemos. Certo? Mas precisamos de algo externo a nós. Não está em nós, é externo. Ou seja, é o espírito da verdade. Esse espírito te dá a visão do que é certo e do que é errado. Não é porque a Constituição diz assim, olha, roubar é errado. E aí você, tá certo. Roubar é errado porque a Constituição diz isso. Não. É porque o espírito da verdade, que é a terceira pessoa da Trindade, diz que é errado. Se fosse certo, o espírito teria que estar certo. Mas ele disse que é errado, então é errado. Ponto final. E acabou a história. Porém, existem outras sociedades que dizem que roubar não é errado, como o próprio socialismo rouba, e para eles não é crime. Por isso que nós temos hoje um presidente no Brasil que é ladrão. E os órgãos federais estão abraçando essa causa. Certo? Bem, indo mais adiante, continuando nossa ideia, esse trabalhador comum representa, veja uma coisa importante, que é um trabalhador comum, que ele não está seguindo um indivíduo. Eu vou seguir um indivíduo que pode mudar tudo, né? Que vai mandar em tudo, não, que vai libertar e tal, não. Ele está seguindo, a princípio, esse óculos que representa, né, o aparato, ou a ideia espiritual. Ele está seguindo o ponto espiritual, certo? Melhor dizendo. De que seguiu outra pessoa. Que a outra pessoa poderia estar enganada também. Mas ele está seguindo o aspecto espiritual. Então, esse trabalhador representa cada um de nós quando finalmente decide abrir os olhos. Precisamos abrir os olhos, precisamos abrir a mente para entender. Então, Frank é o amigo dele. É o cético da história, É o cara que não acredita nas coisas. Pode até fazer perguntas, mas ele não acredita.
Jornada é aquele que teve a oportunidade de ver o mundo real. Ele é como eu e você e decide conhecer a verdade. Já o amigo dele, Frank, não acredita em nada disso. Isso é apenas uma ficção, é apenas algo, é, uma mente perturbada, enfim. Jamais o governo é do mal, não é? A religião muito menos, a educação só faz o bem. Então, no começo, rejeita a verdade, né, o Frank, mas depois, né, percebe que não dá mais para fugir da verdade. Holly, a jornalista, simboliza a mídia, às vezes informando, mas quase sempre servindo ao sistema. Então, o jornalismo, como um todo, que nós assistimos hoje em dia, fantástico, enfim, ele, às vezes, sem querer, mostra alguma coisa de verdade. E depois esconde, apaga, deleta, redita. Mas 99,9% é só falsidade, é só mentira, é só engano, é só manipulação. Então, é isso que nós estamos vivendo. E os alienígenas, né? Bem, esses não são apenas monstros de ficção. Eles são a metáfora da elite. Governos, grandes corporações, mídia e até religiões corrompidas, trabalhando contra você, para adormecer você. Eu vejo aqui muito YouTube e eu tenho mais de 4 anos de YouTuber. Mais de 4 anos. E eu nunca alcancei em nenhum dos meus vídeos 10 mil visualizações, 1000 visualizações, nunca alcancei. Mas veja que eu vejo outros vídeos também, assim, vídeo de ateus, cético, reativista, pessoas, né, com doutrinas anticristãs terem milhões de visualizações. Veja, então nós precisamos modificar esse cenário. Nós precisamos vencer esse cenário. Precisamos de pessoas e de conteúdo que refutem esses alienígenas, que são os espíritos do mal, certo? Então a gente precisa. Estou aqui, mesmo tendo uma visualização, mesmo tendo 2 ou não tendo nenhuma, estou aqui fazendo esse trabalho que não vem do governo, não vem da mídia, não vem da educação, não vem de órgão nenhum aqui no Brasil, mas vem desse meu ato, dessa minha vontade, desse meu desejo de passar esse conhecimento a vocês, certo? Se tiver 1, 2, 3 aqui me ouvindo, para mim é muito importante. Eu agradeço a cada um de vocês, de verdade. Para mim não importa a quantidade, importa as pessoas que realmente querem usar esses óculos e querem ouvir e perceber como está o nosso mundo de uma forma geral. E se preparar para ver algo que a gente às vezes não está preparado, né? Veja só, o filme deixa assim de forma muito aberta, de forma muito explícita, que nós vivemos em uma prisão invisível. Eu e você está em uma prisão invisível, certo? Não de grades, mas de ideias, não de algemas, mas de doutrinação, não de assim, de estruturas sólidas, mas de uma linguagem corrompida. As propagandas dos jornais, as revistas, os discursos, a educação engessada, tudo isso funciona como um sinal subliminar que está presente no filme, que dizem a mesma coisa: não questione, não desperte, apenas siga o fluxo, seja uma pessoa obediente. Faça os seus votos nas eleições. Vote no melhor candidato, que tudo vai se resolver. Escolha o candidato, que a bancada evangélica vai te ajudar. Nada disso, pessoal. Mais uma ilusão. O que nós precisamos, na verdade, seria escolas, seminários, universidades extremamente cristãs. Certo? Aí sim, as coisas iam mudar. De viés protestante, reformado, totalmente bíblico.
ok? Bem, nós estamos aqui fazendo o oposto, assim como Jornada, ele tem a opção, não questiona, ou questiona. Qual é a sua escolha? Não questionar, como 90% das pessoas, ou questionar? Então, os óculos representam a consciência, o aspecto espiritual. Uma vez que você coloca os óculos, você não consegue mais desvendar, evitar, se esconder da verdade. Então, você percebe que o mundo em que vive foi programado, simulado, né? Manipulado, fabricado, montado, para te manter nessa mentira, nessa obediência. Então, nesse mundo social, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, de segunda, de domingo a sábado, nós estamos numa grande mentira, um grande reset. A gente se acorda, tenta vencer nossas batalhas diárias, perdemos umas, ganhamos outras, vamos dormir e essa questão aí, não questione, não desperte, não siga o fluxo, fique obediente, tudo vai se resolver, é pra gente abaixar a cabeça e deixar o mal continuar. Só que nós estamos fazendo o oposto, né? Já finalizando aqui nosso vídeo, quero dizer a você o seguinte aqui. O filme em si, como vocês já perceberam, ele não está querendo falar sobre a crença em alienígenas. Talvez alguns até assim distorçam, né, essa ideia, mas ele não está falando de alienígenas de verdade que ficam aí, certo? Ele quer falar para a gente justamente o quê? Que governos que falam em liberdade, mas querem a nossa dependência, nos manter dependente, certo? Então, para nós sermos livres, não precisamos do governo, muito menos de partidos. Também, muitos grupos religiosos dizem buscar a verdade, mas na prática repetem mantras que domesticam a mente. Ou seja, a torcida é um grande exemplo que eu trago aqui para vocês. A maldade que eles fizeram no mundo antigo, ali na Idade Medieval, é incontável. Hoje em dia, eles estão sendo nos domesticando, nos enganando para nos lançar, não na guilhotina, não na fogueira, mas no próprio inferno. O que é pior, na verdade. A educação. A educação, em vez de formar pensadores, pessoas conscientes, a maioria das vezes forma pessoas reprodutores, jovens e crianças treinados para desobedecer à verdade e obedecer à mentira, como animais, como máquinas que não têm espírito, que não têm vontade, que não têm desejo, que não têm emoções, que não têm racionalidade, e muito menos espiritualidade. E assim, a própria população se torna cativa e pior do que os animais, porque o animal ele segue instintos, mas nós cegos seguimos ordens sem perceber que somos manipulados. Eu ainda digo mais a vocês, os animais, eles não têm pensamento, eles não têm espírito, fôlego de vida para adorar a Deus, nem pensar por si próprio. Por isso que são capturados, domesticados, treinados, submissos, até mortos para nos alimentar. Se nós perdemos a espiritualidade, a racionalidade, a alma humana, o espírito humano, a espiritualidade, somos idênticos e até mesmo pior do que um animal. Entende? Então, esse filme, eu quero que você depois assista esse filme. Se você assistiu, comenta aqui no nosso canal. Entre em contato conosco pelo telefone 8870-9867, se quiser nos ajudar de alguma forma, certo? E já finalizando o assunto aqui, veja só, eles vivem. É algo interessante, você não acha? É muito mais do que um filme de ficção científica, de terror, né, dos anos 80. É uma denúncia, é um espelho, é uma revelação. E a pergunta que continua
E vai continuar o seguinte: você vai continuar usando os óculos da mentira, vivendo confortavelmente no engano, ou está pronto para colocar os óculos da verdade, mesmo que doa, enxergar o mundo como ele realmente é. A dificuldade, a tarefa, a escolha e a missão é extremamente difícil. É extremamente difícil, é dolorosa, e são poucos os que têm essa força de vontade. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a sua atenção, e foi isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? O filme Eles Vivem, aí eu botei aí, né, os óculos que mostram a verdade absoluta. E a Bíblia, certo? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa mensagem. Até o próximo vídeo. Forte abraço, bom estudo. Mais informações, é só entrar em contato conosco pelo telefone 8870-9867. Forte abraço e até breve.